Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da Terra. Era assim que cantava a nossa rainha nacional do rock, né, Rita Lee. E é assim que eu abro hoje o podcast, a gente vai falar de telecomunicações, vamos falar de vendas, vamos falar dos bastidores que acontecem antes e por trás das vendas, daquela área que muitas vezes fica escondida, mas que é fundamental para varejo, para as vendas, para percepção e geração de valor, que é a área de suporte a vendas. E comigo hoje, finalmente saiu esse episódio, né, Xará? Finalmente, né? Alexandre Pontes, gerente regional de suporte a vendas da TIM. Então seja muito bem-vindo ao Contcast. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão ouvindo, vendo a gente aqui. Prazer inenarrável, como eu sempre falo, né? Tá participando aqui do podcast do meu amigo Alexandre Conte e poder falar um pouquinho para vocês, galera, sobre essa área que é super importante, que é a área de suporte a vendas. Xará, vamos contar para a turma aqui o que acontece atrás dos bastidores, atrás do balcão da loja, né? Ou se você está no B2B, atrás daquele processo cheio de caixinhas até chegar na linha de frente, no vendedor, no cliente, no consumidor final. É importante essa logística de suprimentos, né? Assim como na guerra, a linha de frente, a infantaria precisa de uma logística fazendo o suprimento chegar, ter munição lá na frente. Como que acontece isso dentro do mundo corporativo na área de vendas? É super importante e é muito complexo, Alexandre. Assim, pessoal, imagina, eu estava conversando aqui nos bastidores, a área de suporte a vendas hoje da TIM ali, a gente estava fazendo um cálculo para uma apresentação, nós lidamos com aproximadamente 42 sub-áreas, ou seja, é coisa pra caramba. Quando a gente fala de processo, a gente fala de projeto, a gente fala de jurídico, a gente fala de financeiro, a gente fala de logística, a gente fala de abastecimento, a gente fala do todo. Então, por tudo que precisa rodar para que a venda aconteça, para que o cliente tenha uma melhor experiência, está o suporte a vendas ali para fazer e dar o apoio para eles. Então, de uma forma um pouco mais aprofundada, Alexandre, é, qual o papel da área de suporte a vendas e quais são os principais desafios? Depois a gente vai falar um pouco de experiência, de excelência, mas vamos seguir a ordem, né, de trás para frente. Onde está posicionada dentro da organização, né? Uhum. E como que ela, assim, o desafio do dia a dia de como fazer isso funcionar. Claro, vamos lá, né? Pegando aonde que está posicionado dentro da organização hoje, né? Ele fica dentro da própria área comercial. Uhum. Então ele fica sobre a gestão do diretor comercial, aqui falando da minha estrutura hoje exclusivamente, tá? Quando eu falo de suporte a vendas, eu falo de estar ali no background para dar apoio à área de vendas, seja com dúvidas, seja com levantamento de oportunidades, seja olhando para o cliente. E aí, quando eu falo do cliente, eu falo tanto do cliente externo, aquele cliente que está lá na loja, quanto o nosso cliente interno, que é a própria área comercial. Então, assim, a área de suporte a vendas está ali para apoiar a área comercial em tudo que não seja exclusivamente o ato de vender. Eu brinco muito com o pessoal do meu time, fiz até um mapeamento para eles. Falei, gente, sabe qual é a importância e qual é o impacto do suporte a vendas no resultado de vendas? 100%. Não tem uma venda que não tenha um dedinho nosso. A gente é responsável por credenciar os nossos parceiros, nós somos responsáveis por credenciar e cadastrar as lojas, cadastrar os vendedores, depois a gente tem que abastecer as lojas com aqueles aparelhos que vocês compram lá, os iPhones, Samsung, a Motorola, né? Sem querer fazer propaganda aqui, mas a gente é responsável por colocar esses produtos dentro das lojas para vender e no ato da venda a gente está ali para dar o suporte. Caso tenha uma dúvida de processo, tenha alguma oportunidade de projeto ali, a gente está ali para mapear, dar o suporte para o pessoal. Não só isso, vendeu, foi tudo certinho, o cliente lá teve a sua linha ativada, eu ainda sou responsável por garantir o comissionamento do nosso parceiro e dos nossos vendedores. Então, quando a gente fala do processo de vendas, literalmente todos os passos de venda passaram, de alguma forma, pela área de suporte. E isso eu estou falando diretamente. O indireto é maior ainda. Se tem algum problema jurídico, se tem algum outro problema aqui de algum aparelho que voltou, que deu algum defeito, aí eu tenho que fazer outra interface com outras áreas.
Anatel, Procon, tem que garantir a qualidade. O suporte hoje, ele olha tudo. Por exemplo, eu sou responsável por uma das missões mais importantes da empresa, que é ser a operadora favorita. Uhum. Quando eu falo de ser a operadora favorita, eu tenho que diminuir o número de reclamações, eu tenho que prezar pela experiência do meu cliente externo, que eu espero que vire um cliente nosso interno. Então a gente está ali, literalmente, no todo do processo, tanto da venda quanto da empresa como um todo. Eu diria que é uma área extremamente estratégica, apesar de se mostrar operacional algumas vezes, mas ela tem, 60%, 70% de estratégia e os 30% operacional que toda área tem que ter. E aquela máxima, né? Nenhuma estratégia, por mais fantástica que seja, ela não se torna valiosa se ela não for bem executada. Uhum, Ela pode ser muito criativa, muito inovadora, muito arrojada, mas se há uma falha na sua execução, ela não funciona, não é, Alexandre? uhum, Então, quando a gente fala de operação, muitas vezes o pessoal, poxa, mas isso aqui é muito operacional. É na operação que a estratégia acontece. É na execução, na dedicação. E aí, já fazendo um link, né, pelo que a gente conversou, e eu sei que o teu trabalho, né, a gente teve algumas experiências conjuntas aí, muito ligado às pessoas. Você tem um time fantástico, tive a oportunidade de uhum. conhecer no treinamento recente. Me fala um pouquinho sobre essa relação de produto, processo e pessoas. Claro, vamos lá. A área em si é uma área muito pesada, ela não é uma área fácil. Imagina que, geralmente, o que chega pra gente ou é dúvida, ou é algum problema que tem que ser resolvido de uma forma muito urgente, porque o Uhum. cliente está insatisfeito, ou porque está gerando algum impacto e a gente tem que resolver o mais rápido possível. Se a gente não tiver pessoas que comprem a ideia e uma liderança que promova ali a motivação para essas pessoas estarem ali, estarem fazendo sempre o seu melhor, dificilmente isso vai funcionar. Vou te explicar, por exemplo, qual é o perfil e o que eu trabalho muito com o meu time ali em relação à, à área de suporte a vendas. Eu falo que a gente tem que ter alguns valores e disso eu não abro mão. Perfeito. E esses valores eles estão muito linkados a algumas soft skills. Vou dar um exemplo simples para a gente aqui. Dentro do suporte a vendas, a gente tem que ter a soft skill de resiliência. A gente tem que fazer muitas mediações de conflitos. Lembrando, conflito é diferente de confronto. Uhum. Conflitos são discussões inteligentes que a gente tem para a busca de um resultado. O confronto geralmente é um pouco mais pessoal. Quando a gente fala então de fazer gestão de conflito ali, a gente tem que dar aula disso dentro do suporte a vendas. Porque não é sempre que eu vou te dar uma resposta que você queira ouvir. Sim. Existe um conflito, Existe o né? conflito. E como que a gente resolve isso? E eu sou a área responsável para que faça que a empresa ali, que as áreas sigam o processo, o procedimento. Ah, mas é mais fácil, é mais burocrático. Sim, mas existe outros case e porquês por trás disso do porquê que você tem que seguir o procedimento da forma correta. Então, tu imagina, a gente tem que ter algumas soft skills bem importantes, aí de novo eu linko essa questão da resiliência muito até a empatia que a gente tem que ter com a área, porque quando você tem ali a, a empatia, você se coloca no lugar do outro. Você entende o porquê que o outro está te pedindo essa demanda, essa tarefa, está pedindo ajuda ali. Mas você também entende que nem sempre você vai poder dar a resposta que ele quer. E aí entra o outro tópico que eu cobro muito do time, que é o senso de dono. Nós, da área de suporte, a gente tem que ter senso de dono. Eu tenho que ser dono da empresa. Eu posso pegar aqui e ir para Paranaguá, mas vai custar R$ 5.000. Não, você não vai para Paranaguá custar R$ 5.000. Talvez se você tiver que ir para Pelotas, que é um lugar mais distante, faça sentido gastar. Ah, não, mas eu preciso e o preço. Vamos tentar achar uma outra saída. Uhum. Então, são coisas que a gente tem que ter ali. Eu trabalho muito forte com eles, a empatia, o senso de dono, o trabalho em equipe. E aí, de novo, pessoal, trabalho em equipe, quando eu falo, não é trabalhar em equipe dentro do suporte. Lembra que eu falei que no meu caso são 42 áreas que a gente faz a interligação. Logo, é trabalho em equipe com o ambiente todo, tá? Cobro muito deles ali um autodesenvolvimento. E aí isso é legal, porque dentro dos meus valores, eu falo sobre se autodesenvolver. O que você precisa para ir além? O que você pode fazer para ir além?
E geralmente esses valores eles estão muito linkados a somente entrega, mas eu valorizo o que a pessoa está fazendo para se autodesenvolver, para se ir além. E por último, mas não menos importante, eu vou entregar um pouquinho aqui um termo que quase ninguém lembra ou quase ninguém fala. Mas quem já tirou carteira vai lembrar desse termo. Atenção difusa. Lembra da atenção difusa? Sim. Você está inserido no ambiente, por mais que você esteja ali centralizado nesse tema, você tem que estar prestando atenção no ambiente como um todo. Por quê? Porque nesse momento, a área de suporte está ali resolvendo um problema, está tirando uma dúvida, eu tenho que estar olhando o ambiente para ver se eu tenho alguma oportunidade para tratar uma causa raiz, que aquele problema não aconteça mais, que eu possa, de repente, mapear e alterar um processo para tornar menos burocrático dentro das regras. Então, para você trabalhar na área de suporte, você tem que ter todos esses valores, na minha visão, e é isso que eu trabalho com o time, e a gente engaja bastante o time em relação a isso. Interessante você trazer esse conceito da atenção difusa, né? Que é um estado constante de alerta. A gente fala muito, principalmente quando fala de liderança, de como desenvolver o time, para que ele tenha um comportamento proativo, que ele busque soluções, mas isso muitas vezes fica abstrato, né? E acho que esse termo que você traz é uma maneira de falar, procura o problema antes de ele acontecer, né? Isso é uma demonstração de dedicação. Acho que um profissional que se autodesenvolve, que ele tem essa motivação própria de querer fazer mais, querer fazer melhor, ele está se antecipando aos problemas. Ele está vendo, puxa, isso aqui pode desdobrar em alguma coisa. Deixa eu ir na causa raiz, deixa eu pegar o problema antes dele acontecer, ou o problema aconteceu e ninguém viu ainda. Deixa eu lá na frente e resolver antes que isso vire uma bola de neve muito maior, né? E eu trabalhei muito tempo com eventos, trabalho ainda, né? E eu costumo dizer, eu sou muito noturno. Então, o pessoal que me conhece sabe que eu tô lá 2, 3 horas da manhã mandando mensagem no WhatsApp, minha produção é de madrugada. E quando eu acordo cedo, num dia de evento, né, pulo cedo da cama, minha esposa fala, poxa, você acordou tão cedo, tá preocupado, tá nervoso, o que aconteceu? Não, eu tô me antecedendo, vou ser o primeiro a chegar, provavelmente vou ser o último a sair do evento. E ela fala assim, mas fica calmo, vai dar tudo bem. Eu viro para ela e falo, poxa, muito obrigado, seu apoio é fundamental para mim. Agora, vai dar tudo errado. Porque evento é dinâmico e eu vou precisar improvisar, é um fornecedor que vai faltar, não vai levar alguma coisa, é um portão que vai estar fechado, que ninguém sabe a chave, tem que ter uma rota diferente de acesso. E eu preciso chegar lá com um olho de xerife, um radar ligado, e mapeando quais são as possíveis ameaças que vão trazer uma complicação, um impacto maior ou menor. E como eu improviso, como eu resolvo de última hora aquilo ali, né, porque não foi mapeado antes, porque não é esperado, para que quem chegue no evento não perceba. Puxa, a entrada ia ser por um portão e foi pelo outro, e tudo bem, todo mundo achou maravilhoso. Ninguém sabe o perrengue que foi porque sumiram com a chave dentro do portão. Né? E o nosso papel muito é de bastidor, né, Alexandre? Então, quando você fala da área de suporte a vendas, é uma área que não aparece. E culturalmente a gente tem na maioria das grandes empresas o papel do herói focado lá no comercial. Porque o comercial, o time de vendas, aquele vendedor do ano que ganhou a viagem de incentivo da empresa, ele é o herói, ele trouxe a receita para a empresa. Mas existe todo um trabalho, todo um bastidor, toda uma interligação de áreas, como você bem colocou aqui, que faz com que o trabalho dele lá na frente possa ser aquele tiro certeiro, possa ser a bandeira conquistada, né? E como que você lida um pouco com o teu time nessa questão de reconhecimento, de holofotes, de aparecer? Porque muitas vezes, puxa, foi a loja que vendeu, foi o vendedor, parceiro, franqueado, foi outra área. Puxa, mas se eu não tivesse feito meu trabalho, nada disso teria acontecido. Como é que você lida isso com o teu time e como que a TIM no todo tem isso dentro da sua cultura? Eu falo muito em maturidade. Pegando até um gancho que tu falou da questão do evento, trabalhei com o evento 15 anos, né? Sim. Eu não me apresentei no detalhe ali, mas eu vim da área de marketing, né? Então, fiz ali meu caminhozinho para a área mais administrativa, de suporte. A área de marketing não deixa de ser uma área de suporte à área de vendas. Isso é importante, tá? Então, todas as áreas que apoiam, de certa forma, a área de vendas é uma área de suporte, não necessariamente na estrutura que a gente tem hoje, tá? E a palavra evento, ela vem da palavra eventual,
né? Uhum. Então, a eventualidade, vai acontecer alguma coisa ali que não está prevista. Quando a gente fala ali de reconhecimento e tudo mais, eu vou até um pouquinho mais além. A gente tem formas de liderar e formas de gestão. A diferença de um líder para um gestor é a seguinte: líder, ele direciona, ele fala, a gente tem que ir para lá. E ele vai liderando o time até esse ponto. Quando a gente fala de gestor, o gestor, ele mensura e vê se está no caminho certo. Esse é o meu grande desafio. Eu tenho que juntar tanto liderança quanto gestão, como gestor, e para mim ali um equilíbrio disso daí é o meio termo. A área de suporte, geralmente, como você falou, ela não é a área reconhecida, que vai na campanha. E pessoal, a gente tem que ter maturidade para entender. Não vai e não vai mesmo. A gente está ali para trabalhar e fazer o nosso papel, que é suportar. Uhum. O cara que mais vende, ele vendeu mais por causa da área de suporte, sim, mas vendeu também por causa da área de marketing, por causa das outras áreas. E a gente está ali para fazer esse papel. E tudo bem. Papéis e responsabilidades dentro da empresa. O que eu trabalho muito com o meu time, e é até engraçado que eu estava fazendo um slide sobre isso ontem, a gente vai ter uma reunião bem importante na semana que vem e vamos falar e apresentar sobre isso. É sobre vender o trabalho, é sobre dar a visibilidade às pessoas que precisam ter visibilidade do que está acontecendo. E esse reconhecimento com essa visibilidade, ela vem de forma orgânica depois disso. Por exemplo, eu como uma área de suporte, eu tenho os meus clientes. Eu me colocando no lugar do meu cliente, sendo empático, o que eu gostaria que fizessem comigo? Eu gostaria de ser ouvido. E para isso a gente criou, por exemplo, uma pesquisa NPS dentro do nosso setor, que eu divulgo para 100% da minha força de vendas interna. E eles têm lá 15 dias para responder de forma fidedigna, e eu deixo isso bem claro. Falei, gente, aqui não é o momento Como é de que é? putz, parabéns, uhul. Não, é aonde que está a oportunidade. Porque se eu não souber onde que está a oportunidade, eu não vou conseguir melhorar para ajudar Me vocês. permita fazer um parênteses Claro. rápido para quem está nos acompanhando, né? Falando de NPS, né? O Net Promote Score, aquele indicador, ele não é novo, mas nos últimos anos ele ganhou muita evidência, né? Pergunta definitiva, né? Se você recomendaria isso para alguém, e não só para alguém, mas para algum amigo, algum familiar, ou seja, alguém que seja próximo de você e que você tenha uma corresponsabilidade maior. Mas essa pergunta definitiva, que é obrigatória, dentro daquela escala ali de 0 a 10, 0 a 10. Uhum. ela vem acompanhada de uma pergunta opcional que talvez seja tão importante quanto, que é a justificativa. Ela não é obrigatória, pela metodologia. Mas, Alexandre, por que você me deu 10? Por que você me deu 2? Porque isso é o que aponta qualitativamente aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso reforçar o que está funcionando. Me dá o 10 pelo 10, eu vou ficar muito feliz, é vaidoso, puxa, ganhei prêmio na empresa, meu NPS subiu, mas aonde eu estou acertando? Uhum. Né? É muito difícil de mensurar isso quando você só tem a nota. Agora, quando você tem o direcionamento, colocar o dedo na ferida, olha, eu estou dando 8, poderia ser 10 porque faltou isso daqui. Eu estou dando 3 porque isso aqui está muito ruim. E quando você faz isso com o time interno, não só para o cliente, é uma maturidade, uma demonstração de maturidade de um aprendizado contínuo. Né? E complementando, tu falou bem da metodologia. Existem algumas perguntas que são obrigatórias dentro do NPS. Mas eu uso a metodologia do NPS e fujo um pouquinho dela, eu readaptei. Uhum. Então, para você ter ideia, nessa pesquisa eu pergunto como é que está o meu nível de empatia, meu nível de tirar dúvidas e o meu senso de urgência, de muito insatisfeito até muito satisfeito, com 5 subitens, vai. Depois disso eu peço a nota de 0 a 10 para fazer, e aí como você bem explicou, né, o NPS ali, e pegando a metodologia, ele pega o mix das notas, pega os promotores e diminui dos detratores, tá? Então, por conceito, NPS, tudo que é acima de 0 é bom, O saldo é o positivo. saldo é positivo, mas eu não quero ser bom, eu cobro do meu time no mínimo ser muito bom. Logo, a minha meta de NPS é 50, não é 0. E eu tenho 2 campos abertos para eles digitarem, obrigatoriamente. O que deu certo
nesses últimos 6 meses e o que a gente poderia melhorar. Então, eles são obrigados a escrever o que deu certo. E tem gente que escreve um ponto, tá tudo ok e tudo mais. Não tem problema nenhum. Mas tem gente que escreve coisas legais. Ó, versus o último aqui, eu vi que vocês evoluíram nisso. Tô tendo mais retorno, Tudo bem, trabalho nosso. E aí eu tive que trabalhar muito a maturidade do meu time. A primeira pesquisa que eu fiz, o pessoal queria me matar. Não, mas veja bem, os caras só vão apontar, a gente não tem... Falei, gente, eu não sou gestor dos outros, eu sou gestor desse time. Eu quero saber o que tá... Não, mas eles vão falar um monte de coisa. Que bom, é isso que eu quero ouvir. Né? E como é que a gente se aproxima? E como é que a gente pega isso daqui, transforma num plano de ação estruturado, mostra para eles, traz eles pro nosso lado. Então, quando eu assumi a área lá em setembro de 22... O meu primeiro desafio foi mudar a percepção da área de suporte junto com os meus clientes internos, passado pelo meu diretor. E eu acredito que com essa metodologia a gente vai chegando cada vez mais perto desse desafio, né? Eu faço essa pesquisa até para falar um pouco da metodologia a cada 6 meses, dou 2 semanas para eles responderem. O que é o legal? O engajamento. A gente tem, 150 pessoas internas, que eu digo, né? Funcionários mesmo, que não são terceiros, que são aptos a responder. E na última, faltaram 3, 4 pessoas a responder. Ou seja, o engajamento foi muito alto. E quando você olha as respostas, são respostas fidedignas. Cara, isso daqui melhorou, mas eu tô sentindo que isso daqui não tá legal, isso daqui poderia ser feito. Tem até ideia de processo que vem, hoje a gente faz A, B, C, D, E. Eu acho que a gente não deveria fazer o B. Não faz muito sentido. Deveríamos ser A, C, D, E. A gente para e analisa. E qual é o diferencial disso? Todo mês eu pego o meu planinho de ação que a gente monta, depois que sai a pesquisa, e apresento para 100% do público participante. Pessoal, então, na pesquisa saiu isso aqui como to do, isso daqui como to do, isso aqui como to do. O status está esse daqui está entregue, beleza? É uma forma da gente mostrar que está jogando junto, que está escutando eles sem julgar ou sem ter medo de estar com o peito aberto de vir um negócio que a gente às vezes não quer ouvir. Isso faz parte da maturidade. E as pessoas tendem a ter uma rejeição muito grande do julgamento do outro. Uhum. Né? Mas a partir do momento que você ouve, primeiro você se permite que os outros possam falar de você, da sua área, do seu trabalho. Você pode ter uma leitura do que os outros têm sobre o que você está fazendo, o que você está entregando. E aí está o segredo para você poder melhorar. Porque isso em sala de aula com o professor eu falo muito, gente, trabalho em equipe não é porque o professor tem preguiça de corrigir trabalho, porque dá trabalho mesmo, e vai dar trabalho com mais ou com menos trabalho. Agora, você fazer o trabalho sozinho, você coloca no papel a primeira ideia, porque a sua ideia é fantástica, e você não questiona a sua ideia. Quando você está num grupo de 3, 5, 10 pessoas, você vai ser questionado. Você vai ser suplantado por uma ideia melhor. E essa dialética lá que o Platão trabalha, né, de você ter A mais B construindo C, é onde mora a melhoria. Então, muitas vezes eu sei o que eu estou fazendo, eu sou especialista da área, é isso que eu tenho que fazer. Mas como o outro está lendo? Como o outro está interpretando isso? E a partir do momento que você se abre a essa escuta, você fala, opa, realmente aqui acho que eu posso fazer um pouco diferente. Essa ideia é boa e pode ser complementar ao que estou fazendo. Em algum momento pode ser, poxa, o que eu estou fazendo eu acho que é fantástico, mas não está funcionando. Na prática não está gerando resultado, não está gerando valor para quem precisa desse trabalho. Deixa eu ajustar. Então, sai um pouquinho do pedestal, da minha ideia fantástica, maravilhosa, única, e vamos colaborar. Esse é um grande segredo nas companhias, né? Nas culturas de sucesso é quando você tem uma colaboração, uma cocriação entre áreas, entre profissionais. E a gente fala tanto de diversidade hoje em dia, eu digo mais do que a cota, do que o percentual, é você ter diversidade na construção de olhares plurais, múltiplos, porque cada indivíduo tem a sua experiência, tem a sua jornada de vida, e ele levanta a mão, olha, mas em tal situação, será que isso vai funcionar? Por quê? Porque ele já viveu algo parecido, que de repente eu e você não. Exato. Perfeito. E assim, né? Trabalhar com eles fatos e dados. Sim. De novo, não sei, né? não sei quando que vocês vão estar vendo esse podcast,
Mas semana que vem tem uma reunião muito importante com o time, que é uma reunião que eu falo que é um direcionamento. A gente chama de ciclo de gestão, mas eu faço 2 vezes por ano. Uma no começo do ano, outra no meio. Essa reunião, no início do ano, é o meu direcionamento para o time para o ano inteiro. Então, o que nós vamos fazer no próximo ano para melhorar o resultado da nossa área, o resultado de vendas? No meio do ano, eu pego e reatualizo a nossa rota. Estamos indo por aqui, estamos indo bem na rota, ou não estamos indo bem para a rota, vamos replanejar. Um negócio que eu vou trabalhar muito forte com eles, e aí entrando um pouco naquilo que a gente falou no início da nossa conversa sobre áreas operacionais e áreas estratégicas, como que eu dou um peso estratégico para uma área de suporte a vendas que é tido ou visto única e exclusivamente como uma área operacional? Esse ano, por exemplo, o meu desafio com eles é trabalhar data driving. Ou seja, eu vou estar 100% voltado à análise de dados. Eu não vou tomar sequer uma decisão se não venha com um dado para mim. Cadê o laço? Cadê a base? Cadê a base? Cadê o fato? Entendeu? Ah, mas eu tô tendo a percepção. Tudo bem, você está tendo a percepção, então vai para a loja, pega os fatos e dados, me tragam. Por quê? Com fato e dado, a gente toma decisões mais assertivas, aumenta a nossa credibilidade e, de novo, resolve o problema que tem que resolver. E até, Alexandre, quando você mede antes, né, para medir essa percepção, você tem uma referência para medir depois da aplicação da solução se realmente melhorou, né? Porque vou ter uma percepção de melhora, mas quanto de melhora? Aonde? Em quê? Se você mediu antes, se você mediu depois, você consegue comparar. Você tem um comparativo para dizer, olha, realmente aumentou em 20%, reduziu em 10%. E o legal disso é a metodologia ainda por trás. Porque assim, data drive você tá literalmente driveado por dados. Mas aí a gente pesquisando, olhando como que a gente consegue ser mais estratégico, nós vamos utilizar uma outra metodologia também driveada a dados, que é o quê? A OKR. Provavelmente tu conhece, se vocês não conhecem aí de casa, OKR é Objectives and Key Results, ou seja, são objetivos linkados a alguns KPIs chaves para falar que aquele objetivo está sendo alcançado ou não. É basicamente para onde eu tenho que ir e o que me diz se eu estou indo para aquele lugar ou não. Vou dar um exemplo. Eu preciso aumentar a digitalização do meu processo de vendas em loja. É algo que é difícil de você palpar. Mas no momento que você pega 3 indicadores ali, que é vou dar um exemplo, né? A quantidade de vendas que é feita via app mobile, que ela não é feita pelo desktop. A quantidade de documentações que não são mais enviadas. A gente não tem que ficar guardando documentação em loja, tem que ser tudo dentro de um banco. Isso é digitalizar. Ou seja, eu pego 2, 3 indicadores e linko a esse objetivo. Isso é transformar uma área que é operacional numa área um pouco mais estratégica. E o que é legal? Esses objetivos que foram definidos, no meu caso 14 até agora, eles estão 100% linkados com as estratégias dos canais de venda. Então, antes de eu apresentar para eles quais são e quais serão esses objetivos, eu vou passar para eles um slide com cada estratégia para o ano do canal de venda. O canal X da estratégia vai ser Y, Z, A, B. Canal C vai ser A, B, C e D. E com base nisso daí eles vão enxergar e vão ver que estão em objetivos macros lá. Ou seja, eu estou ajudando, eu estou sendo estratégico inclusive para os canais de venda. Sim. Que foi algo... clareza no processo. Sim, e que foi algo que mudou. Porque antes eles faziam o plano deles sem consultar a área de suporte. E hoje, quando eu pego o Sales Plan, que a gente chama de 2 canais pelo menos, vou até botar um terceiro ali, tem itens que são da nossa área, que está dentro do plano deles. Se a gente não entregar, eles não entregam resultado. Olha como é que pega um peso a área, entendeu? E olha que interessante, né, cara? Isso que o Alexandre está falando aqui é de um valor estratégico e de dia a dia para as companhias sem igual, né? Quando a gente fala de OKR, você está falando de uma tradução daquele planejamento estratégico, muitas vezes feito lá na sala de hotel, no resort, no final de semana, né? Só que ele não pode ir para a prateleira.
Ó, tem aqui meu planejamento estratégico de 2020, 2021. Não é uma coleção de encadernáveis. Estratégia é um plano de ação tático, operacional, que vai entregar um valor de competição para a estratégia, para o negócio em si. Muitas vezes fica abstrato, fica naquela mesa de reunião do board e o vendedor lá na ponta, ele não consegue traduzir o que eu faço agora. E o OKR é uma excelente ferramenta para você transformar esse impacto estratégico do objetivo em ação. Então, eu costumo dizer que isso eu falo na academia, falo na sala de aula, na banca de trabalhos, né? Uhum. E falo dentro das organizações por onde eu passo também. Você ter uma análise SWOT é fundamental, é uma ferramenta até batida, mas assim, é necessária, porque é um olhar estratégico para o negócio. Onde está meu ponto forte? O que eu tenho de ponto fraco? Quais as possíveis ameaças que o ambiente externo me oferece? Quais as oportunidades? Geralmente isso vem dentro daquela caixinha da matriz, Uhum. ou puxa para baixo num descritivo. E eu, principalmente em banca de faculdade, eu falo, tá, e daí? O que eu faço com isso? Quando é na empresa, eu falei, ok, o próximo passo, que é onde entra o OKR. Porque você definiu que, sei lá, a falta de poder de endividamento é uma fraqueza da empresa. Puxa, não tem um crédito. Puxa, que pena, né? O que tu vai fazer? O que você vai fazer? Qual é a sua contingência para transformar esse ponto fraco em um ponto forte? Ou para minimizar esse ponto fraco, para você ser menos dependente disso? Uhum. Vou fazer um plano de ação junto a essas entidades para que eu tenha um crédito que eu possa me alavancar ou que eu possa usar um dinheiro de uma verba de um fabricante, que daí eu não estou me alavancando com crédito, mas eu estou usando um orçamento extra de um fabricante para fazer mais ações, ou ações mais caras, né? Uhum. O que era um ponto fraco agora não é tão fraco, porque eu tenho ações de contingência que transformou isso. E o OKR, ele permite você, olha, o meu objetivo é, um desses 14, aumentar minha capacidade de investimento, aumentar meu orçamento. Ok, como é que você vai fazer isso? Porque eu não vou te dar mais orçamento. É isso. Mas eu tenho um hall de parceiros que eu posso fazer com marketing, por exemplo. Uhum. Né? E eu vou criar um orçamento paralelo com parceiros. Então, assim, de uma forma muito simples numa planilha, e você deixa isso uma gestão à vista ou revisita de Uhum. tempos em tempos, como estão as suas ações para os indicadores chaves, para os objetivos chaves. E ao fazer isso, você está entregando da operação valor direto para a estratégia. Né? Então, ou seja, aquela reunião do board, do planejamento estratégico do início do ano, está conversando com o dia a dia, na loja, no chão de fábrica, no processo, onde for, né? Porque fica claro para todo mundo o que deve ser feito. E muitas vezes isso é nebuloso nas empresas, né, Alexandre? Bem nebuloso, né? E até pegando de periodicidade, quando a gente fala ali da nossa área, a gente vai olhar esses indicadores semanalmente. Eu brinquei com o meu time, né? Falei, a gente vai pegar a staff que a gente tem hoje, que é uma reunião semanal, para eles me atualizarem de alguns itens. Eu vou estar amassando ela e jogando fora e a gente vai olhar dados, Dados, data-driven. data driving, né? Então, é nebuloso. É um negócio que, se a gente não olhar, não atentar realmente, ele foge ali, é o coelhinho que foge ali. Tem aquela piadinha, né? Se tu colocar 2 frangos congelados, se tu ficar muito tempo, um deles vai fugir. Bom, Mas eu acho que é essencial. E veja, como a pergunta que tu me fez, acho que um pouco mais no começo, a gente consegue responder ela durante, 30 minutos de conversa, que é como transformar uma área essencialmente vista como operação em parte estratégica. Ou seja, hoje a gente conseguiu transformar algo que era visto 100% operacional como algo extremamente estratégico para o negócio. Se você não entregar, se você não trabalhar, se vocês não se esforçarem para fazer isso daqui, o objetivo estratégico da empresa não vai não ser vai feito. ser, não vai ser alcançado. Legal. Vamos fazer uma virada de página aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua chegada na TIM, da tua jornada TIM, né? O que Uhum. significa TIM para você hoje. E o momento de você fazer um pouco de uma apresentação não institucional, mas de como é a TIM por dentro. O que você pode falar para quem está nos acompanhando, se você já é cliente TIM ou não, né? Uhum. Mas assim, o que destaca para você a atenção trabalhando tanto tempo na TIM? Eu vou falar um pouquinho do meu histórico profissional e eu já chego Legal. na TIM ali, tá? Então, eu sou formado em TI, totalmente diferente das áreas que eu acabei trabalhando, mas veja, foi uma
um estudo que me deu muito conhecimento para poder destacar, crescer nas empresas, né? Eu comecei no marketing da Coca-Cola, no Rio, sou carioca. Então, logo de primeira, eu entrei na empresa e no setor sonho de todo profissional de marketing. Tomar muita Coca-Cola? Tomava muita Coca-Cola. Tomava. Pior que tomava. Mas ela ficava no Rio, como eu falei, sou carioca. Eu tinha um sonho de vir para Curitiba. É uma cidade que eu amo, adoro. A minha esposa, ela é curitibana. E tomamos a decisão de vir para cá, né? Saí, andei em duas empresas ali, né? A GRPcom e, no caso, a GVT, que depois se transformou em Vivo. E eu fui convidado para a TIM há 7 anos atrás. Nessas outras empresas, tudo eu sempre trabalhei com marketing muito mais voltado ou a eventos ou a parte de data analytics, ou seja, eu estou analisando dado o tempo inteiro para tomada de decisão, que é a que a gente está implementando agora ali na TIM. A TIM, para mim, é uma empresa que me pega bastante, porque ela tem valores muito fortes e valores que eu acredito muito forte. A empresa em si é uma empresa extremamente aberta, não existe aquele negócio de porta fechada e tudo mais. Pode parecer meio piegas, mas tem empresa que no discurso fala que não tem isso, mas acaba tendo, né? Então, ali você tem total liberdade para falar, para se posicionar, para trazer ideias. Então, isso é algo que me pega muito. Durante a pandemia, eu fiz algumas reflexões, né? E me perguntei, putz, qual é a importância que eu tenho num momento desse? E é ali que me pegou mais. Para mim, você poder conectar pessoas, seja de perto, às vezes você está ali na esquina, você está falando com alguém no telefone, seja uma videochamada, ou alguém do outro lado do mundo, é fantástico. A gente resolve um baita de um problema, né? Eu, quando era pequeno, eu quase não tive contato com meu pai, porque ele viajava muito, não era culpa dele, era o trabalho dele. E hoje, com a minha filha, por exemplo, em casa, eu faço lá uma chamada de WhatsApp com ela, eu vejo ela, mata a saudade, a gente consegue ter uma interligação ali. Então, trabalhar numa empresa que promove conexão com as pessoas, que tem valores muito fortes dentro e para fora, seja de diversidade, seja de inclusão, seja de própria comunicação como um todo ali, para mim é um prazer. E a gente tem um ambiente muito bom para se trabalhar ali dentro. Que legal. E especificamente aqui no Paraná, a gente tem uma relação muito forte com a TIM, uma marca muito presente aqui, né, Uhum. desde o início, com a chegada aqui, acho que se posicionou muito bem. Não sei como é que é em outras praças, mas aqui a gente vê uma força muito grande puxa, estava lá no começo, aquela transição da Uhum. estatal para privada e tal, e o paranaense abraçou muito a marca, né? Se abraçou. A gente chama de banda A. Tanto Tá. Paraná, falando um pouco da minha região aqui, né, cuido do Sul, tanto Paraná quanto Santa Catarina, a marca tinha uma marca muito forte. Quando a gente fala de Rio Grande do Sul, a gente também é uma marca muito forte, mas foi a última entrante. Uhum. Então, esse papel que a gente fez aqui e em Santa Catarina, outras empresas fizeram lá primeiro e fica agora naquela disputa de mercado Sim. normal, né? Mas a marca em si é uma marca forte, é uma marca que dá bastante orgulho de estar representando ela. Não, bacana. E acho que isso é fundamental para qualquer profissional, em qualquer área, né? Você ter esse orgulho de atuar, de realizar, de entregar na empresa que você está. Mais do que vestir a camisa, você representar a marca, representar a companhia, entender que o seu trabalho é uma extensão daquele benefício, daquele propósito, daquela promessa de valor que a marca oferece, né? Com certeza. Até brinco, minha filha esses dias chegou na escola, pai, o que que você faz? Como que eu vou explicar uma área complexa dessa para uma criança de 7 anos? A minha explicação foi simples. Eu falei, ó, tu sabe o celular que você fica ali vendo joguinho, vendo o YouTube, vendo qualquer outra ferramenta? Só funciona porque a empresa do papai tá ali Ali. no meio fazendo a interligação com a internet, né? Aham. Tentar deixar algo mais lúdico para a criança ali. Ela voltou no dia seguinte falando que falou para todo mundo na escola que o pai dela é o dono da internet. Mas, de novo, eu acho que você poder conectar pessoas, eu acho que é algo fantástico, né? Sim. É, Tu é professor,
eu já fui professor. Eu comecei dando aula de graça, de forma filantrópica, porque eu acreditava que passar conhecimento eu estaria ajudando pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Meu público sempre foi mais adolescente ali, indo para o mercado de trabalho, no primeiro emprego. Então eu dava muito aula de Excel, dava muito aula de inteligência de mercado, que eram assuntos que eu dominava bastante. E eu sinto isso dentro da empresa. Para mim o fato de eu conectar pessoas que possam se falar, que possam matar a saudade, que possam resolver um assunto, algo que me deixa bem satisfeito. Bacana. E, cara, uma vez professor, sempre professor. Você está Sempre. sendo professor agora para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Lavando a louça, correndo no Isso. parque, fazendo academia, deitado no sofá, né? Então, acho que é muito mais do que uma profissão, do que uma atividade profissional. É uma missão, uma vocação de missão. E é o que a gente está fazendo aqui, compartilhando experiências, compartilhando conhecimentos, para que, de repente, uma ou outra pessoa que está ali do outro lado desse microfone aqui possa pegar isso, colocar amanhã, no dia seguinte, no seu dia a dia, no seu trabalho, né? E tangibilizar e converter isso em ação. Com certeza vai gerar resultado. E pegando aqui uma fala que me chamou a atenção no início da nossa conversa, você falou bastante sobre autodesenvolvimento, quando a gente falou de pessoas. E aí, sabe que eu sou stalker e eu habito o LinkedIn, né? Eu resgatei aqui, eu fiz um recorte de um post recente que você colocou lá, até numa foto bonita, caderninho, xícara da TIM ali, foi bem institucional, mas eu gostei muito da provocação que você fez lá. Eu vou ler aqui. O quanto vocês valorizam o desenvolvimento pessoal? Até quando ou até que momento devemos buscar conhecimento? Você poderia comentar a respeito dessa forma, assim, de como isso é importante para a carreira das pessoas? E pode fazer um link já com o teu time, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado. É um time fantástico, gente. Né? Como que você lida com isso com os teus liderados? Então, desenvolvimento para mim é uma questão pessoal, né? A pessoa tem que se autodesenvolver ou se autoprovocar a buscar o desenvolvimento. A empresa tem que ajudar? Pode ajudar, vai. Mas não é dever e obrigação. Na minha visão, posso estar errado ou não, tá, gente? Tô dando uma opinião própria aqui, nada é embasado em lugar nenhum, tá? Porque é um pouco polêmico esse assunto. Então é o Alexandre falando aqui. Quando eu falo de autodesenvolvimento, eu até fiz esse post porque tem um colega meu que ele tá no mercado de trabalho agora. E é um cara um pouco mais velho. Eu, apesar de ter 35 anos, me considero que eu tenho uma mente de 80, então eu gosto de fazer o cursinho e anotar, escrever. Não vem com esse negócio de OnePad, de OneNote. Eu gosto de pegar o caderno e rabiscar e desenhar e tudo mais. E aí eu estava ajudando ele na entrevista, na confecção do currículo. É um cara muito bom de trabalho. Só que já está fora do ambiente de corporativo vai há algum tempo. Ele teve um negócio dele próprio, acabou vendendo na sociedade. Estava voltando agora, surgiu uma vaga muito parecida com o perfil dele. E eu indiquei ele para a entrevista. Ele fez a entrevista, eu conheço a pessoa também que eu indiquei. E ela me falou assim, nossa, cara, legal, estava bem nervoso, mas eu acredito que seja porque é uma oportunidade de emprego, a pessoa quer muito. Mas quando eu perguntei para ele, por exemplo, sobre Power BI, quando eu perguntei para ele sobre algumas ferramentas, inteligência artificial e tudo mais, eu percebi que ele não sabia. Eu falei, eu acredito que não saiba mesmo, porque é uma pessoa que está fora do mercado, não usava. Não foi demandado para isso. Não foi demandado para isso. Mas é algo que se aprende, né? A gente sempre tenta também dar uma ajuda ali, se você conhece o perfil da pessoa e sabe que ela vai se esforçar para aprender, a gente acaba ajudando. E ele, não sei o que deu, provavelmente o retorno vai vir em breve, porque foi no dia que eu fiz esse post, inclusive. E eu fiquei pensando assim, até quando que a gente tem que se desenvolver? Até como professor. Eu sou um cara que eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ter conhecimento, eu gostei de passar conhecimento. Porque, não sei, eu me divirto. Isso pra mim é divertido. Tem gente que se diverte jogando videogame, eu também me divirto jogando videogame. Estamos lá, né? Estamos lá, né? Mas estudar para mim sempre foi divertido, não foi um karma igual é para algumas pessoas. Para mim eu gosto de sentar, eu gosto de ler, eu gosto de ter conhecimento ali. E eu fiz essa reflexão, até quando que a gente tem que estudar?
Porque vamos lá, hoje não, há alguns anos atrás, o profissional 40 mais, 45 mais, e de novo, galera, assunto polêmico, né? Opinião própria, importante. Ele era meio que deixado de lado no mercado. Uhum. E hoje já se inverteu um pouco por N motivos, né? Hoje o profissional ali de 40, 45, ele já é um profissional bem visto de novo no mercado. Só que se essa pessoa não se desenvolver, se ela não estudar, se ela não entender quais são as tendências do mercado, será que ela vai conseguir se manter no mercado? Será que ela vai conseguir, num momento desse que acaba estando dentro do mercado, voltar para ele? Eu acredito que não. Então, assim, a resposta da pergunta da provocação que eu fiz, de até quando a gente deve parar de buscar conhecimento, na minha visão, é até 90 anos. 90, 100. Parar por quê? Se você sobreviver até os 102, galerinha, ó, ótimo. Estuda até os 102, não tem problema nenhum. Inclusive, o aprendizado ele é uma forma de manter o cérebro ativo, né? Criando novas sinapses, novas conexões. Então, ele é muito benéfico até para o envelhecimento. É Né? isso. Então, acho que em momentos que tem as buzzwords, né? O lifelong learning tá tão em alta, é o velho e bom, ora a bunda na cadeira, pega um livro, experimenta algo diferente, Uhum. né? Exercita o cérebro para fazer algo diferente, seja um caminho, uma rota diferente para ir para casa. Sim. Tenta achar o caminho sem o GPS. Você vai se perder, vai se bater um pouquinho. Costumo dizer que em viagem você passa a conhecer uma cidade de verdade quando você se perde na cidade. Você tem que usar as referências que você tem, a noção, a informação prévia para chegar em algum lugar. Jogar no GPS é fácil. Mas, poxa, me dá um grau de dificuldade maior, a minha experiência vai ser mais completa. Uhum. E na carreira também não é diferente. Então, muitas vezes o que eu fiz ao longo do tempo resolveu muito problema. Mas será que vai continuar resolvendo? Uhum. Né? Quantas vezes a gente vê empresas aí que fizeram por tempo demais a coisa certa, né? Ou seja, era a coisa certa a se fazer, mas o timing mudou, o mercado mudou e a pessoa, a empresa, a área não mudou, né? Uhum. E Alexandre, para a gente finalizar, para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo e principalmente para o teu time, que eu me apaixonei por aquele time fantástico. São quantas pessoas hoje? 15. 15 pessoas. Manda uma mensagem final. Galerinha, primeiro queria agradecer aqui o convite. A gente brinca, já falamos sobre esse momento há algum tempo. Antes aqui da gente entrar no ar, a gente estava brincando de 9 meses nasceu. Ainda não nasceu, mas vai nascer, tá na incubadora. Esperamos a edição ali, todo mundo tá ansioso. Queria sim falar para o meu time que é um time de alta performance, né? Falando um pouco ali deles, eu tenho muito orgulho, porque a gente acaba tendo tudo que precisa dentro de cada uma das pessoas ali. Eu não consigo trabalhar com pessoas que não sigam os valores que a gente entende que tem que estar dentro de cada um ali para estar dentro dessa área. Então, hoje eu tenho um time certo, as pessoas certas, na cadeira certa. Falo muito do papel da liderança, de olhar um pouco fora, às vezes fora da demanda, fora, para ver se cada um está fazendo o que gosta, o que se sente bem, o que tem aptidão, que é o principal, né? Às vezes você gosta tanto daquele negócio, não tem aptidão, mas tem aptidão para um negócio que você não gosta tanto. E hoje o meu time, eu acho que é um time super sênior, é um time que comprou a ideia, que veste a camisa da empresa, veste a camisa do setor como um todo, e todos têm um único propósito, que é gerar mais vendas no total, no geral. Então agradeço muito vocês aí. Eu brinco, o líder não escolhe o time, mas o time escolhe o líder, né? Sem E hoje dúvida. eu me sinto escolhido ali para estar na frente deles. Sobre o desenvolvimento, só para a gente encerrar aquele assunto, aquela foto é verídica, tá? Eu estava fazendo um curso de liderança, inclusive, tá, pessoal? Então, é algo bem bacana aí, super indico. Hoje tem muita ferramenta, seja ela paga, seja ela não paga, tem conteúdos riquíssimos, o próprio podcast aqui. Eu vi alguns episódios que você fica de boca aberta, tu descobre, tu estuda, é conhecimento adquirido que você pega no dia a dia. Hoje a gente aqui mesmo falou de suporte a vendas, mas a gente falou de NPS, a gente falou de gestão, a gente falou de OKR, falamos de várias coisas. Então aproveitem esses conteúdos aí, se eu puder deixar uma dica final para vocês, para aproveitar e alavancar a carreira profissional, o objetivo final de vocês, tá bom? Isso aí, gente. Organização, disciplina e dedicação, né?
É um caminho para você se manter atualizado, se manter. E é o microlearn, é o podcast, é o videozinho no YouTube, é um artigo no LinkedIn, né? Então, em alguns momentos você vai ter um aprendizado estruturado de um curso, de uma formação, de um livro mais técnico. Outras horas são conversas informais no cafezinho, Uhum. mas que você aprende com aquele profissional que está ali, trazendo um pouquinho da experiência dele, e é o que a gente tenta trazer aqui para você no podcast. Alexandre, mais uma vez, parabéns pelo seu time, um abraço para você da Nação Azul, Nação Team Sul, né, que eu tive Isso a aí. oportunidade de conhecer. E para você que nos acompanhou até o final, um grande abraço, um grande obrigado, e, por que não, compartilha com mais alguém esse conhecimento sobre os bastidores da área de venda, que no fim acaba gerando valor, seja no varejo, seja no B2B, seja em qualquer relação de transação comercial. Existem pessoas, existem processos por trás de cada produto, atrás de cada serviço. Esse foi mais um Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.